Opinião sobre o retorno de Cuca. A quarta passagem do treinador vai começar no Atlético. Ele terá investimento e autonomia. Veja o perfil de reforços que Cuca deve pedir ao Atlético. Novo diretor de comunicação? Nem tão novo assim. Muitas informações hoje. Muito bom dia, Massa Atleticana. Penúltimo dia do ano de 2024 e o Café com Gevez está no ar. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Muito bom dia, Massa Atleticana, chegando com Café com Gevez aqui no canal Bica Galo, hein? Segunda-feira, dia 30 de dezembro, sempre coladinho aí com meu amigo Breno Galante, né? Logo após, estamos aqui pra gente trocar essa ideia, pra gente falar aqui de Galo. Muita gente feliz, aliviada, pensando na possibilidade de já termos técnico para 2025, né? Claro, naturalmente eu me incluo entre essas pessoas. Então a gente vai falar bastante aqui sobre essa questão do retorno do Cuca. Eu vou trazer algumas análises, algumas opiniões. Vamos fazer um exercício aqui no campinho, né? Mostrar aqui como que tá esse elenco do Galo, o que pode melhorar, o que o Galo pode fazer para que seja um elenco mais robusto, né? E que realmente possa buscar coisas interessantes em 2025. Só queria pedir para você deixar aquele like, tá bom? Se você não chegou ainda, não deixou o like ainda, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, confira aí se está inscrito. Aproveite também para ativar o sininho de notificações. Assim você fica sabendo de todos os conteúdos que a gente postar aqui durante o dia, tá bom? A gente sempre posta conteúdos diários aqui no canal Bica Galo, são vídeos, lives e sempre conteúdos aqui informativos e com muita análise e opinião autêntica para você no nosso Bica Galo, beleza? Primeira coisa, né, não poderia ser diferente, vamos falar aqui do retorno de Alexis Estíval do Cuca. Ele que é, sem dúvida alguma, o maior técnico e o maior vencedor da história do Atlético, né? Um técnico aí que conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, 3 campeonatos mineiros. E é um técnico que, da parte esportiva, ele realmente é um dos técnicos da prateleira de cima do futebol brasileiro. E então, nesse sentido, acredito que o Atlético foi cirúrgico na contratação, apesar de que demorou muito para anunciar um treinador. Nesse caso, eu prefiro não vir aqui bater, falar que demorou muito, chegou no Cuca e tal. Já falei isso em outro momento, mas nesse momento eu prefiro enaltecer a situação de ter contratado um cara que a maioria da torcida apoia, né? E aqui eu prefiro não entrar em âmbitos pessoais, né? Eu já troquei muita ideia com a massa, eu já trouxe as minhas opiniões, principalmente de forma informativa, porque eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu não tenho propriedade para poder falar sobre o assunto do caso do Cuca lá na Suíça, né? Da questão do estupro lá de 2020, de 2020, desculpa, de 1987. Mas, então assim, eu não vou entrar nesse assunto, tá? Eu já trouxe a minha opinião em outras lives. Se você quer saber o que eu falei, procure aí a live da Trinca de ontem, as duas lives do Gevez do final de semana, que você vai saber o que eu penso a respeito. Esportivamente, acho que é uma boa escolha do Atlético, é uma escolha interessante, porque apesar de ser mais do mesmo, apesar de ser um técnico que já conhece tudo aqui, já tem passagem pelo Atlético, muita gente está com essa passagem do Cuca na cabeça de 2022, onde ele teve somente 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, foram só 21 jogos, chegou como um tampão naquela época, logo depois saiu, poucos dias depois foi anunciado o Eduardo Cudê como treinador do Galo, mas o Cuca ele tem uma história extremamente vitoriosa, ele montou aquele elenco de 2013, né, onde começou ali tinha pouquíssimos jogadores, ele foi construindo, contratando os jogadores, trouxe o Ronaldinho naquela época, depois ele foi o técnico da equipe mais vitoriosa aí de 2021, onde conquistou o Campeonato Brasileiro depois de 50 anos, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, e certamente está nas graças da torcida por sua performance esportiva ao Cuca. Na minha opinião, um acerto da diretoria, bola de segurança, um técnico que o Botafogo cogitou ele para a vaga do Arthur Jorge, né, que deixou a equipe lá pro futebol árabe. Diga-se de passagem, como é o futebol, né? Assim, o cara vai lá, conquista tudo, cai nas graças da torcida e abandona da forma que abandonou. Muito parecido, inclusive, com o que o Cuca fez com a gente em 2013, quando foi lá pro Mundial já com o contrato acertado com o Shandong Luneng.
né? Então, assim, o Arthur Jorge fazendo isso aí, né? E acabou perdendo prestígio com a torcida do Botafogo. O Cuca foi cogitado para o lugar, o Pedro Caixinha foi cogitado, fechou com o Santos. E outros técnicos aparecem lá. O Sérgio Conceição também foi cogitado, fechou com o Milan. E esses todos também foram cogitados aqui, por isso que eu estou repercutindo isso. Mas o Cuca é o técnico que o torcedor atleticano queria. Pelo menos aqui no canal Bica Galo, eu fiz pelo menos umas 6, 7 enquetes em lives, em vídeos, em redes sociais, diversificando o público até para a gente poder ter uma assertividade maior na nossa pesquisa. E a esmagadora maioria queria a volta do Cuca como técnico do Atlético. As informações que a gente obteve sobre essa volta do Cuca, primeira coisa, contrato de 2 temporadas. Isso é um ponto que me deixou um pouco pensando, por quê? A gente sabe que chega no final do ano, o Cuca pode alegar alguma coisa, questões familiares, e aqui eu não estou fazendo ironia, eu não estou brincando, a gente sabe que isso acontece sempre, e ele pode alegar e querer romper o contrato, aí o Atlético fica na mão, porque tinha feito um planejamento por 2 anos, enfim. Então, assim, se fez um planejamento por 2 anos, quem sabe pode ser a primeira vez aí de fato, né, assim, que ele vá seguir e cumprir esse contrato de uma forma bastante, como foi combinado, como era o correto de fazer, né? Então, o Atlético faz um contrato de 2 temporadas com o Cuca até dezembro de 2026. Cuca é o treinador do Atlético em contrato, beleza? Ele chega com 2 auxiliares, o Cuquinha, claro, né, o irmão dele, que sempre acompanhou ele a carreira toda, e o outro é o Daniel Cerqueira. O Eudes Pedro, que foi auxiliar dele aqui na última passagem, virou treinador de futebol, estava treinando uma equipe do Rio de Janeiro, se não me engano era o Resende, e não está mais como auxiliar do Cuca, então o Daniel Cerqueira é o auxiliar. O Cristiano Nunes, que estava como coordenador da preparação física, deve voltar a linha de frente da preparação física, como o cara que conduz ali o processo e efetivamente coloca a mão na massa, e aí eu também acho que é um grande acerto, né? Se for acontecer dessa forma, tá? Essa questão do Cristiano Nunes, porque é um cara ali que realmente ele tem muita personalidade, né? Um cara que tem muita qualidade de trabalho, vários jogadores, treinadores, todo mundo fala muito bem dele. E essa comissão técnica dessa forma vai se montando, né? Lembrando que tem o Éder lá, tem o Lucas Gonçalves, que são da comissão técnica fixa, e ainda tem os outros, né, os outros auxiliares que ficam ali, né, que chegam e tal. Então, assim, bom nome, né? O acerto com o Cuca é uma boa notícia para a massa atleticana, na minha opinião. É um técnico que vai ter o tempo de fazer a pré-temporada, vai lá para os Estados Unidos disputar a Copa Intercol e vai fazer uma pré-temporada, acredito, bastante importante para poder preparar alguns jogadores, principalmente Bernard e Zaratio. Acho que são 2 jogadores que precisam passar por esse período bem físico, bem né, consistente, fortalecimento de músculo, né, teste de carga, tudo mais que tiver que ter para poder trazer esses jogadores, que são grandes jogadores, como bons de fato ativos para 2025, né? Então tem uma expectativa grande com pré-temporada. Sempre fui assim, penso assim, olha, fulano chegou no meio da temporada, não deu certo até aqui e tal, mas quando você vê, o cara não fez pré-temporada, chegou no meio, estava em outro futebol, e aqui eu estou citando, por exemplo, o caso do Bernard, e nesse momento acredito que a gente tem uma possibilidade boa de ter esses jogadores recuperados, quem sabe o Zaratio também, que jogou bola demais, né, na mão do Cuca, a verdade é essa, em 2021, possa ser um jogador que tenha também uma temporada boa fisicamente, clinicamente. Então acredito que isso é muito interessante. Então a casa vai se arrumando no Atlético, Uma outra boa notícia que a gente tem que trazer para vocês aqui, e eu já volto na questão do Cuca, porque eu quero falar de reforços, é sobre o diretor de comunicação, né? Desde que o Diogo Couto, né, que fica aí até o final desse mês, mas está indo para o futebol árabe, que é um profissional bom, de qualidade, já me falaram muito bem dele dentro do Atlético, inclusive está deixando o clube para ir lá para o futebol árabe, receber uma proposta irrecusável, e quem vem para o lugar, a princípio, ao que parece, conversei com a pessoa ontem, tá? Há negociações avançadas para que Domênico Bering seja o novo
entre aspas, diretor de comunicação do Atlético. O Domênico, que tem mais de 20 anos de Atlético, conhece o Galo como poucos, já passou em diversas gestões lá no Atlético e realmente é um profissional do mais alto quilate, da mais alta categoria e realmente um profissional que sabe lidar com a imprensa, que sabe lidar com o clube, que sabe ser o termômetro entre as pessoas que torcem para o clube, os torcedores e também internamente. Então acho que seria um acerto muito grande e pelo que ele me falou, o desfecho será nessa semana, acredito que no início da semana, que antes de virar o ano a gente deve ter o retorno de Domênico Bering a diretoria de comunicação do Atlético, tá? Então, mais um ponto muito positivo e para mim, o que fica faltando aí para a gente ter esse campo, digamos assim, mais técnico arrumado no Atlético? Um CEO de futebol. O Vitor é um cara bom, é um cara que tem uma boa visão de jogo, fez boas contratações, conseguiu fazer bons negócios no meio da temporada passada, mas acho que ainda falta um pouco de lastro para o Vitor e isso só vem com tempo e experiência em relação à função de diretor de futebol. Então que ele se mantenha no cargo de diretor de futebol, acho que ele vai ser um grande diretor de futebol no futuro, inclusive, mas precisa de alguém com mais lastro para ser o CEO do futebol, para ser um executivo, um cara que tem ali mais experiência de fato, e aí eu já trouxe alguns nomes, já indiquei alguns nomes para a diretoria também, que eu penso serem relevantes para esse tipo de cargo. Então, para mim falta isso, né? Já tem ali o Cuca, vai chegar os auxiliares dele, o Domênico voltando para comunicação, se bota um CEO de futebol ali já fica bacana também, e aí o clube vai se estruturando de dentro para fora, de dentro para fora. E aí, Jeves, bora falar de reforços, bora falar de jogadores, bora falar. A informação que a gente tem é que o Cuca ele vai ter investimento, autonomia para poder contratar jogadores e definir algumas saídas também. Então a diretoria pretende fazer com que ele tenha assim essa autonomia mesmo, né? Acho que a palavra é essa, para poder fazer essas definições. O Atlético nesse momento ele tem um elenco que perdeu alguns jogadores, né? Perdeu o Vargas, perdeu o Mariano, perdeu o Allan Kardec, o Matheus Mendes está indo para o América, o Paulinho, que é o principal, está indo para o Palmeiras. E somente até aqui o Gabriel Menino e o Patrick do Palmeiras é que devem chegar em reforço. Vários nomes foram especulados nos últimos dias. O Tomás Coelho, jogador de 24 anos, ponta esquerda do Atlético Paranaense, é um desses jogadores. Teve 5 gols e 12 assistências na temporada passada pelo rebaixado Atlético Paranaense. O Júnior Santos é um ótimo nome que está sendo especulado como reforço, tem 30 anos, foi o artilheiro da última Libertadores, é um cara muito forte, que tem muita velocidade, né, passada larga, finalização, porém ele é ponta direita e é destro da equipe do Botafogo. No entanto, a informação é que o Palmeiras também deseja a contratação do Júnior Santos e o Carlos Rotondi, né, que apareceu também na mira do Atlético, jogador canhoto lá do Cruz Azul, de 27 anos, joga também como meia esquerda, como ala e como ponta esquerda, tem uma boa finalização, é um dos melhores da posição no futebol mexicano, conforme a informação que a gente obteve. Inclusive o Bruno Garcês mandou um áudio pra gente que eu passei ontem na live do Jeves para vocês. Então assim, o Atlético se movimenta e o perfil de reforços que me parece é um perfil principalmente priorizando o ataque. Acredito que devem chegar 2 pontas pelo menos de velocidade. O Cuca tem essa característica. Vocês vão lembrar muito bem de Keno e Savarino em 2021. O Bernard era o ponta esquerda do Cuca em 2013 e o Tardelli poderia ser considerado ponta direita em 2013. Então o Cuca ele tem essa característica de jogar com pontas e normalmente um jogador mais centralizado. Esse jogador mais centralizado eu acredito que vai ser o Hulk. Bora lá pro campinho. Primeiro vamos mostrar aqui a mensagem de boas-vindas, né, que o Cuca mandou para a massa atleticana. Deixa eu colocar para vocês aqui. Alô, massa! Tô chegando, feliz demais em poder estar junto novamente. Feliz 2025 para todos nós. Um abraço. É isso aí, então o Cuca mandando a mensagem dele. E bora pro campinho aqui, trazer as nossas... o que o Galo pode... Deixa eu tirar essa tarde daqui, ó, que vai ficar melhor. O que a gente pode ter aqui como situação pro ano de 2025, né? Peraí, deixa eu tirar isso aqui... Beleza. Bom, então assim, ó, o que a gente pode pensar aqui? A gente no gol vai ter o Everson,
o Delfim e o Átila. Lembrando que um desses dois eu acredito que deve ser emprestado. Então acho que além do Matheus Mendes, um desses dois deve ser emprestado aí, né? Ou o Delfim ou o Átila, porque o Robert, que é goleiro do Sub-20 e é um goleiro selecionável das seleções Sub-20, ele deve sim subir aqui para terceira posição, talvez, né? Quem sabe até segunda posição, mas acho que terceiro goleiro, para já entrar no profissional. Na zaga a gente tem o Alonso e o Rômulo pelo lado esquerdo, a gente pode tratar dessa forma, com a Arana do lado direito e o Rubens podendo ser esse jogador também, coloquei o Rubens mais aqui na frente. Um erro de digitação aqui da produção tá Fux, né? Mas é Fux com H aqui, então tem o Bruno Fux, o Rabelo e o Maurício Lemos, o Lianco sendo titular, o Saravia do lado direito aqui, né? O Batalha seria um volante, mas poderia ser um zagueiro também. Acho que o Batalha de zagueiro se deu muito bem. Tem gente que não acha que deu muito bem, mas eu gostei bastante. Com o Otávio e o Paulo Vitor aqui de suplentes, Alan Franco, Vera e o Patrick do Palmeiras pode ser esse jogador, assim como ele pode ser também aqui na vaga do Batalha. No meio tem o Scarpa, vai ter o Gabriel Menino, vai ter o Igor Gomes. O Gabriel Menino pode fazer às vezes também de lateral direito, já fez isso. Tem Zarate, o Alisson e Palácio que podem jogar do lado direito, mas o Zarate também pode circular por dentro. E do lado esquerdo tem o Bernard, o Rubens e o Robert, que foi adquirido. Na frente o Hulk, Daverson e o machucado Cadu. Então, assim, a gente precisa de reforços aqui, precisa de pelo menos mais um lateral direito, talvez mais um lateral esquerdo, um jogador de meio campo, um volante com mais chegada ao ataque. Acho que o Cuca gosta dessa função e seria interessante ter um jogador desses aqui, né, que tivesse uma saída de bola interessante, fizesse a transição do meio para o ataque e lá na frente a gente ter pelo menos mais uns 2 ou 3 pontas e mais um ou dois jogadores ali mais centralizados, né? Precisa de ter um reforço de peso para a saída do Paulinho. Acho que a saída do Paulinho é algo que é discutível ainda dentro do Atlético, como que vai ser essa reposição, mas precisa de ser um nome para chegar e balançar o coreto. O Paulinho não é qualquer jogador não, tá? Então a gente precisa de ter esse nome para balançar o coreto e tem que ver quem que vai ser essa contratação. Aí eu fico pensando, né? O Júnior Santos, ele tem essa característica, ele é esse jogador, ele poderia ser ali de fato o cara que, né, o Atlético poderia trazer ali para o lugar do Paulinho. É um bom nome, é um jogador interessante, porém ele joga do lado direito, joga também do lado esquerdo, mas a função dele é mais como ponta direita. Então assim, tem que ver como que vai ser. Eu tava falando ontem na live da Trinca, sem brincadeira, papo aí de 8 reforços, entendeu? 3 para substituírem, né? Reporem, na verdade, os jogadores que saíram e mais alguns jogadores que eu acho que precisa de montar esse elenco. Vai vir isso tudo? Muito provavelmente não. Mas acredito que uns 5, 6 reforços devem vir e aí eu espero muito que sejam do perfil do Cuca, que ele defina aqui um perfil que agrade aí, né, o esquema de jogo que ele pretende fazer dentro do Atlético e que esteja num perfil de investimento interessante, né? Não é trazer jogador de graça só e tal, tem que ter investimento mesmo e autonomia conforme ele foi prometido. Então, assim, é uma expectativa, né, por um recomeço que começa já no dia 8 de janeiro, que é quando o Galo se reapresenta aqui na cidade do Galo, no dia 8 de janeiro, e aí vai direto para os Estados Unidos, lá para Orlando, para disputar para fazer a pré-temporada e disputar aí a Copa Intercol, que tem estreia no dia 18 de janeiro, justamente contra o nosso maior rival, contra o Cruzeiro, lá em Orlando, nos Estados Unidos. Pessoal, não posso deixar de falar para vocês da Invest Proteção Veicular. A Invest Proteção é a melhor do Brasil, 24 horas de proteção, sem consulta ao SPC, não paga adesão e ainda tem desconto no primeiro boleto com o código do Bicagalo. Você clica no link fixado aqui, coberturas de colisão, incêndio, roubo e furto, todas as coberturas garantidas pela Invest. Eu uso, eu indico, Invest Proteção Veicular, proteção não é caro. Cara, o imprevisto. Grande abraço aí para todos vocês. Amanhã tem o último Café com Jeves do ano de 2024. Não saia sem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Um grande abraço para todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marco Jeves e eu fui.